Graça e paz, da paz do Senhor Jesus. Até aqui o Senhor nos ajudou e por isso nós estamos alegres, porque a nossa alegria é a força do Senhor, né? É a nossa alegria. Então, até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos alegres. Não importa o que nós estamos vivendo, mas o Senhor nos sustentou, né? E isso é tudo, né? Muitas das vezes faltam muitas coisas nas nossas vidas, mas o que não pode faltar é a presença de Cristo, de Deus. Eu quero ler para a nossa meditação, para mim e para os irmãos, né? Não importa as circunstâncias, todos nós temos aflições, né? Jesus, ele passou nessa terra aqui como um homem, né? Como um ser humano, se esvaziou de si mesmo, né? E você vê a humildade, o amor incondicional do próprio Deus, se esvaziou da sua glória, do seu reino, do seu trono, e como homem ele veio viver uma vida, passar pelas tribulações para mostrar para a gente que nele nós somos capazes, somente nele, porque sem Cristo nada podemos fazer, né? Eu tenho uma palavra para deixar e para nossa reflexão, né? Então, independente do que a gente esteja passando, creia que Cristo, ele é o suficiente. Jesus, ele é especialista em mudar as circunstâncias nas nossas vidas, né? Primeiramente, eu vou ler aqui em João 16, João 16, 33. Até marquei aqui. Então, Cristo, ele estava preparando os discípulos dele, porque estava chegando a hora deles, né, passar pela dolorosa, né, tribulação que foi a maior que Cristo suportou por amor a nós. Glória a Deus que Cristo, ele não foi covarde. E a palavra de Cristo para nós hoje é que nós não sejamos covardes, né? Independente das circunstâncias, se elas estão favoráveis ou não, a gente olhar para o nosso consumador, né? O autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Então aqui em João 16, 33, Jesus estava falando assim para os discípulos. E a Bíblia é uma palavra que ela se renova. Ela aberta, é a boca de Deus falando. Ela tem vida, ela contém vida, né? Eu lhes disse, no versículo 33, tá? Capítulo 17. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então aqui Cristo ele estava falando para os discípulos, para os demais seguidores, que ele estava chegando a hora dele passar, né, pela crucificação e toda aquela dor, todo aquele, né, aquela situação pela humanidade, até mesmo pelos aqueles que não criam nele, né, que Jesus veio para o mundo, né. Então eu quero deixar essa palavra de ânimo, né, para nós, para nossa reflexão, entendeu? Para a gente entender que tudo que está acontecendo, para a gente não desanimar. É lógico que tem dias que a gente está mais cabisbaixo, tem provações que parecem ser intermináveis, parece que não vai ter fim, mas a gente ter bom ânimo. Lá em Eclesiastes
é, Eclesiastes 3, provérbio, depois de provérbio, Eclesiastes 3:1 vai dizer assim: há tempo para tudo, para todas as coisas, né? Aqui o capítulo 3, versículo 1 diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, irmãos, não desista, não desista. Independentemente da situação, seja ela em qualquer área das nossas vidas, a gente tem que confiar, ter bom ânimo, crer, entendeu? Que a palavra ela é viva e ela é eficaz, ela nos traz vida, ela nos traz renovo. E o Senhor, Ele nos deixou essa palavra de ânimo, tem de bom ânimo, porque Ele venceu. Se Ele venceu nele, nós vamos vencer, né? E Cristo é tudo na nossa vida, porque até aqui, né, a gente tem que entender que todos nós temos lutas. Cristo teve a cruz dele, que foi uma das dores maior, ninguém suportou, que Cristo suportou. E nós também temos as nossas cruzes, né? Nós levamos nossa cruz, nós levamos o fardo, né? Mas o próprio Cristo fala, né, para que a gente entregue tudo a Ele, confia nele de todo o teu coração, né? Que Ele mesmo, só Ele vai aliviar os nossos fardos, né? A gente crê que ele é possível, que Ele tem todo o poder, foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra, debaixo da terra. Ele tem a chave de Davi, ele foi ao inferno, ele pegou nas suas mãos a chave do inferno. E ele tem todo o poder para curar, para salvar, restaurar. Sabe, aquela pessoa que você muitas das vezes está intercedendo, seja um ente querido, seja um filho, seja o que for. Creia, tão somente creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu tenho passado por momentos difíceis na minha vida e com propriedade eu posso falar isso, que o Senhor, Ele que me sustenta, sabe? Tem dias que parece que são insuportáveis, mas o Senhor, Ele nos sustenta. Ele nos sustenta com seu amor, Ele nos consola, Ele nos capacita. E se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. As misericórdias do Senhor, as infinitas misericórdias do Senhor, são as causas de nós não sermos consumidos pelo esse mundo, pelo sistema, pelas aflições, pelas provas, pelas provações. Mas creia, irmão, creia que Jesus é tudo para nós. Jesus é tudo que nós não podemos perder, né? Então, que a gente tenha um momento, todos os dias, que a gente possa trazer Cristo para o nosso coração, trazer a esperança, que Cristo é a esperança da glória. É por Ele, é para Ele, todas as coisas, né? Então a gente tem que crer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele venceu a cruz por nós, por amor a nós. Ele venceu, Ele passou pela via dolorosa e ali Ele conseguiu, Ele conquistou, Ele ressuscitou ao terceiro dia, está sentado no sublime trono à direita de Deus, né? E graças a Deus, que Jesus, Ele suportou tudo por amor a nós, Ele nos ama. Não deixe ninguém dizer que você não é ninguém, você é um filho, uma filha amada do Senhor. Salmos 23, eu vou deixar aqui esse
capítulo, para que a gente entenda que a gente pode perder tudo. É difícil, é quase impossível, mas a mão do Senhor nos sustenta. Mas a gente não pode perder a essência, a presença do Senhor, né? Como o rei Salomão, quando falou em Eclesiastes, o rei Salomão ele provou da bondade do Senhor, ele muito jovem ainda para reinar, né? Então ele não tinha aquela capacidade toda de reger, né? de governar uma nação. E ele foi aos pés do Senhor, né? O filho de Davi. Ele foi aos pés do Senhor e pediu sabedoria. E o Senhor deu toda a sabedoria, né? Ele que é atribuído ao livro de Eclesiastes, né? O homem mais sábio. Foi o homem mais sábio, né? Segundo a Bíblia. E ele vai dizer que tem tempo para todas as coisas. As estações, elas mudam. Muitas das vezes a gente acha que nós estamos passando, parece que não vai terminar nunca, parece que o Senhor não está nos enxergando, pelo contrário, a gente dorme. O Senhor ele trabalha, o Senhor ele continua trabalhando, a gente acorda e é o oxigênio. A primeira coisa que a gente faz é louvar o Senhor com o nosso oxigênio, com a nossa respiração, glória a Deus. Então a gente tem que entender que Deus é o princípio de toda a sabedoria, a gente ter o nosso olhar para Cristo, né? A gente não perder a essência, saber o nosso lugar no Senhor. Nós somos filhos, nós fomos por adoção através de Cristo, né? O véu foi rasgado de cima a baixo, então nós temos livre acesso para falar com o Pai, com a Abba Paizinho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então que a gente fique com essas reflexões e eu vou ler o Salmo 23. O Salmo davídico, né? De Davi. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e conduz-me às águas tranquilas, restaura o meu vigor. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de treva e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Ó, a promessa. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então, que não possa faltar o nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, né? Lá em Salmo 126, aquele povo estava cativo e quando eles estavam, né, saindo do cativeiro, a palavra do Salmo 126 vai dizer que eles ficaram como quem sonha, né? Um júbilo, um riso no rosto. Então que a gente não perca a esperança nunca, que o Senhor, Ele pode, o Espírito Santo, Ele tem todo o poder, Ele pode mudar as coisas de uma hora para outra. Creia em nome de Jesus, que você vai ficar, eu vou ficar como quem sonha, né? Jubilando o Senhor, dançando na presença do Espírito Santo, porque Ele é o autor, Ele é tudo para nós. Que não falte, como o Salmo 23 está falando, né? Que o Senhor é o meu pastor, Ele é o mestre, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu tudo. Então fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Tenha um bom dia, que hoje seja um dia, mais um dia de chance que Jesus está
te dando, me dando, para a gente refletir e trazer a presença de Cristo para o nosso coração. É aqui que procede toda fonte de vida. Amém? Creia no Senhor Jesus. Não importa o que você está passando, não importa quais são os problemas, as dificuldades, mas o Senhor é contigo. Ele falou aqui na palavra, e a palavra dele é verdadeira. Ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Se ele falou, está falado e pronto, acabou. Amém? A paz.